Sinceramente, você acredita em tudo que ensinam a você na igreja que frequenta? Acredita que ali realmente falam a palavra de Deus sem misturas? Alô, você servo e serva do Senhor nosso Deus. Aqui nós estamos para mais uma reflexão da palavra de Deus, para avaliarmos quão distante ou quão próximo estamos da verdade. Hoje eu quero convidar você para pensar um pouco e vou começar com uma pergunta simples. Uma pergunta que parece inocente, mas que, se você for honesto com você mesmo, você pode ter a sua vida completamente mudada. Você pode mudar completamente a forma de como você enxerga a sua fé. A pergunta é simples. Veja, por que você acredita no que acredita? Eu vou repetir. Por que você acredita no que acredita? Eu não estou perguntando o que você acredita, estou perguntando o porquê. Você acredita porque leu na Bíblia e estudou com profundidade? Ou acredita porque foi assim que te ensinaram desde criança? Ou ainda, porque o pastor disse? Ou porque a denominação ensina? Ou porque sempre foi assim? Se a resposta honesta for a segunda, você não está sozinho. A grande maioria dos cristãos ao redor do mundo acreditam em muitas coisas, não porque a palavra de Deus diz, mas porque a tradição religiosa diz. E hoje eu preciso conversar com você sério sobre isso. Eu disse sério porque o assunto é espiritual. A questão aqui não é denominação. A questão aqui é obediência a Deus para ter vida eterna ou errar o caminho e ser destruído. Por isso, é a conversa séria. Existe um princípio que os estudiosos da comunicação e da psicologia conhecem muito bem. Ele tem vários nomes, mas o mais direto é esse: a mentira repetida torna-se verdade. Não porque a mentira deixa de ser mentira, ela continua sendo mentira, mas porque a mente humana tem uma tendência poderosa. Quando ouvimos algo repetido com frequência suficiente, por pessoas com autoridade suficiente, em contextos confiáveis o suficiente, começamos a aceitar sem questionar. Isso acontece na política, acontece na mídia, acontece na publicidade e acontece, preste atenção, acontece dentro da igreja há séculos. Não estou falando de inimigos externos, estou falando de algo que cresceu por dentro. Estou falando de tradições humanas que foram sendo repetidas, geração após geração, púlpito após púlpito, até ganhar peso e autoridade de como se fosse a palavra de Deus. Mas não são palavras de Deus. São palavras de homens vestidas com roupagem sagrada. E aqui está o que me impressiona. Jesus já havia avisado sobre isso 2 milênios atrás, com uma clareza que corta igual espada. Olha Mateus capítulo 15, versículos 3 ao 9. Ali Jesus está falando com os fariseus, líderes religiosos. Não eram membros, simples membros de igreja, eram líderes, correspondentes hoje a pastores, eram líderes religiosos do seu tempo. E olha o que Jesus diz para essas pessoas no capítulo 15 de Mateus, versículo 3 ao 9. Porque também vós transgredis o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Porque a ordem de Deus foi:
honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser pai ou mãe, morra. Vós, porém, dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, isso aqui é oferta a Deus? Aquilo que poderia te ajudar? Esse está tranquilo, está quites. Assim, dessa forma, anulas o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Ó hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Evangelho de Mateus, capítulo 15, versos 3 a 9. Ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus não estava falando dos pagãos, não estava falando dos romanos, estava falando das pessoas religiosas, dos líderes. Nem eram pessoas comuns, eram líderes religiosos, frequentavam o templo, sabiam as escrituras de cor, jejuavam, oravam, pagavam o dízimo. Mesmo assim, Jesus olhou para eles e disse: vocês substituíram o mandamento de Deus pela tradição dos homens, ou seja, vocês estão reprovados. Agora, eu preciso que você sente com isso um momento. Para um pouco. Se isso era verdade no tempo de Jesus, com os fariseus, será que não é possível que a mesma coisa tenha acontecido ao longo dos séculos com o cristianismo? Veja o que Marcos registra no capítulo 7, verso 8 e 9. Deixais o mandamento de Deus e vos apegais à tradição dos homens. Dizia-lhes também: bem anulais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Marcos capítulo 7, verso 8 e 9. Bem anulais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Isso não lhe parece bem próximo de nós? Olha ao seu redor. Olha, examine cada coisa que ensinam aí onde você está, na sua congregação. E veja, depois abra a Bíblia Sagrada e veja se as duas informações estão de acordo. Perceba a gravidade disso. Não é apenas que a tradição foi adicionada ao mandamento. Não. A tradição substituiu o mandamento. Onde deveria estar a palavra de Deus, tiraram a palavra de Deus. Deixa para lá. E puseram a palavra dos homens. E os crentes, as pessoas, nem percebiam. Naquela época de Jesus. Agora imagina hoje, com tantas coisas para a gente ver e ouvir, tantas coisas para nos distrair. Será que hoje a igreja está mais tranquila do que antes? É claro que não. Hoje as pessoas têm muito menos reverência. O mundo está entregue ao maligno desde sempre, desde que Adão entregou. Mas agora, nos últimos dias, as coisas estão... Aqui no Brasil, então, meu querido, as coisas estão escancaradas. Não tem mais senso. As autoridades religiosas, civis, espirituais, as autoridades todas estão loucas, malucas, doidas, fora do rumo. Substituíram o mandamento. Onde deveria Deus mandar, quem está mandando é o homem. Olha ao seu redor, meu irmão. Olha ao seu redor, minha irmã. Abra a Bíblia e compare com a denominação que você está junto. E o apóstolo Paulo vai ainda mais longe. Em Colossenses capítulo 2, verso 8, ele diz: olha, cuidem para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas,
segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8. Cuidai! É um aviso, é um alerta. Paulo estava dizendo, isso vai acontecer. Vão tentar capturar sua mente com filosofias humanas, com tradições elaboradas, com ensinamentos sofisticados, que parecem espirituais, mas não são segundo Cristo. Isso foi escrito no primeiro século e se aplica com força total hoje nos séculos 21. Agora eu quero te mostrar como esse processo acontece. Como uma tradição humana entra, cresce e se instala tão profundamente que passa a parecer Bíblia, mesmo quando não é. São 3 passos e isso sempre se repete. O primeiro passo: em algum momento da história, uma prática cultural, pagã ou política foi misturada com o cristianismo. Às vezes por conveniência, às vezes por pressão política, às vezes com boa intenção, para tornar o evangelho mais acessível a povos que tinham outras tradições. O resultado? Costumes de origem não bíblica entraram dentro da igreja. O segundo passo, a repetição. Essa prática misturada começou a ser ensinada, repetida, transmitida de geração em geração, de concílio em concílio, de catecismo em catecismo, de púlpito em púlpito. Cada geração que a recebia já a encontrava estabelecida e, portanto, não questionava. Afinal, se sempre foi assim, deve ser verdade. Se os pais ensinaram, se os avós praticaram, se a denominação confirma, quem sou eu para duvidar? E aí que está o erro. Examinar as Escrituras. O terceiro passo é a sacralização, tornar sagrado. Com o tempo, essas mentiras ganharam suporte teológico. Foram encontrados ou forçados textos bíblicos para justificá-la. Ela foi incluída em credos, em confissões de fé, em doutrinas oficiais. E quem ousasse questioná-la passou a ser tratado como herege, rebelde, como alguém que estava contra Deus. A tradição humana havia completado a sua transformação. Agora, a mentira, segundo eles, era a verdade sagrada. E é exatamente aí que está o perigo que eu quero que você entenda. Não estou dizendo que toda tradição é errada. Estou dizendo que toda tradição precisa ser testada pela palavra de Deus, sem exceção, sem zona de conforto, sem espaço para mas sempre foi assim. Paulo alertou em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha, virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres segundo as suas próprias concupiscências, e se desviaram da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo 4, 3 e 4. Paulo disse, não suportarão a sã doutrina. Não é que vão perseguir o erro, é que vão preferir o erro. Porque o erro é confortável, o erro não desafia, o erro não exige mudança, o erro não perturba o que foi construído por séculos. Agora a verdade não. A verdade incomoda, a verdade confronta, a verdade exige que você reveja o que sempre acreditou. E isso tem um preço. Mas Jesus disse algo que eu quero gravar no seu coração. João capítulo 8, verso 32, Jesus disse, quando vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres pela verdade.
A verdade liberta. Ela não aprisiona, não condena, não destrói, liberta. Aquele que encontra a verdade bíblica sem os acréscimos das tradições humanas, sem as camadas de séculos de distorção, encontra uma liberdade que nenhuma religião, eu disse nenhuma religião, consegue dar. E é isso que essa série quer fazer por você. Eu não estou aqui para destruir a sua fé. Estou aqui para convidá-lo a ir mais fundo nela. Não se preocupe se a sua congregação, quando você serve ao Senhor, se ela está 100% dentro da palavra do Senhor, você não vai encontrar nada que precisa consertar. Agora, tem que estar junto com a palavra do Senhor. A não se contentar, você vai ser desafiado, estou desafiando você, a não se contentar com o que lhe foi entregue pronto. Eu estou convidando você a abrir a palavra de Deus, a Bíblia, com seus próprios olhos e perguntar: isso está aqui? Ou é só lá naquela igreja, tradição dos homens? Estou convidando você para uma série, e nesta série, episódio por episódio, vamos examinar juntos algumas das práticas e crenças mais comuns dentro do cristianismo. Vamos olhar para suas origens, vamos comparar com o que a Bíblia realmente diz e vamos deixar Deus falar. No próximo episódio, se Deus permitir, o episódio 2, nós vamos começar com um tema que divide igrejas, famílias e denominações no Brasil inteiro. Um tema sobre o qual muitos cristãos praticam uma coisa durante toda a vida, sem jamais ter lido uma única linha na Bíblia que sustente essa prática. O tema é: o dia de adoração, domingo ou sábado? O que a Bíblia realmente diz? Como esse dia foi trocado? Não perca! Inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que tem coragem de buscar a verdade. Lembre-se, no céu, a Bíblia diz em Apocalipse que os covardes vão ficar de fora. Os covardes não herdarão. Então você tem que ter coragem para examinar as Escrituras. Você tem coragem? Que Deus abençoe a sua busca. Até o próximo episódio. Estou esperando você.